Entendendo as emoções. Boa noite, Neuza. Tô tentando fixar aqui o comentário aí. Boa noite, tudo bem? Tô ouvindo aqui um louvor. Oi, Paula, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindas. Tô com saudade aqui de fazer live. Já faz tempo que eu não faço live. Fátima, boa noite. Sejam bem-vindas. Vocês estão me ouvindo bem? Que aqui hoje tá chovendo muito. Fiquei com medo de nem conseguir fazer a live, porque normalmente acaba a luz. Mas fiz uma oração, pedi para Deus que dê tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinalzinho aí para mim, por favor. Hoje nós vamos falar um pouco de emoções. Coração de Maria, Bahia. Ô, Bahia, que delícia, hein? Que cidade, que estado maravilhoso. Eu conheço a Bahia. É uma terra linda, 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 assim, cheia de assim, quente, né? O pessoal é muito amoroso. Eu já tive 2 vezes já. Que bom, estão me ouvindo bem? Então hoje nós vamos falar sobre emoções, entendendo nossas emoções, que é algo que... Vou baixar tudo aqui. Algo que tá se falando mais agora ultimamente, né? Eu creio que as pessoas estão mais interessadas em cuidar das suas emoções. Porém, ainda nós temos ainda um longo caminho aí a percorrer, principalmente, ao meu ponto de vista, teria que ser uma matéria que teria que estar dentro das escolas, né? Como cuidar das nossas emoções. Eu acho que assim como a gente aprende matemática, português, história, nós devíamos ensinar nas escolas ter como cuidar das nossas emoções. Isso é muito importante. Existem já alguns estados e países até, né? O Japão já está colocando as escolas essa disciplina de como cuidar das emoções. E eu acho que a pandemia fez com que piorasse ainda mais, né? As pessoas não estão bem. E aí, então, os países mais evoluídos, eles realmente já perceberam que nós precisamos cuidar das nossas emoções para ter um povo mais saudável, né? Sérgio, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Então, vamos começar, né, a nossa live de hoje. Vai ser uma live, assim, bem objetiva. Eu trouxe esse tema, saúde emocional, porque nos atendimentos e no dia a dia, né, a gente vê cada vez mais pessoas procurando ajuda. Pessoas realmente que estão, assim, sem saber o que fazer. Pessoas que estão em lares totalmente tóxicos, estão em relacionamentos tóxicos, estão a ponto de realmente de loucura, né? Cada vez mais as pessoas não entendem também às vezes o que está acontecendo, então estão cada vez mais buscando medicamentos para suprir às vezes algo que não é só a medicação que vai resolver. Então as pessoas já vão para o médico e o médico dá remédio e aí a medicação tapa o sol com a peneira, como eu sempre falo, porque a medicação não trata da causa e aí o estrago às vezes é muito maior, porque a pessoa não vive às vezes o que ela precisa viver, porque ela está anestesiada pela medicação. E ela não vai buscar ajuda, não vai tratar dessas emoções, desses traumas. E aí cada vez vai ter que ir aumentando a medicação. Então eu acho assim, crime médicos que passam medicação e não encaminham a pessoa para um tratamento, de uma terapia, para tratar realmente lá da causa que fica lá na nossa alma. Quem conhece pessoas assim? Boa noite, quem está entrando, seja bem-vinda. Então, eu vou começar a live de hoje fazendo
algumas perguntinhas para vocês que estão aqui. Se vocês puderem, me respondam. Vocês, como que anda a emoção de vocês? Não ficam com vergonha de responder, porque essa live eu tô fazendo realmente para ajudar vocês a se conhecerem um pouquinho. Apesar que tem pessoas aqui que eu já conheço, inclusive tem paciente meu, então já começou a entender suas emoções, mas eu gostaria que você colocasse aqui para mim como que anda as suas emoções. Como que você conhece as suas emoções? Coloca aqui para mim. Se anda boa, se não anda, se você conhece ou não suas emoções. Mais uma pergunta. Será que as suas emoções hoje estão te controlando? Estão te dominando? Coloca aqui para mim, se você puder, por favor. Boa noite, Nandinha, seja bem-vinda. Luana, boa noite, boa noite. Então, eu vou repetir a pergunta que tem gente entrando agora. Começando a live, eu tô perguntando se você conhece as suas emoções. Você conhece as emoções que você expressa? Como que anda essas suas emoções? Quem tá aqui a flor da pele? Quem tá aqui com as emoções assim saindo pela tampa? Quem está hoje sendo dominada pelas emoções? Vocês conseguem ter esse discernimento? Porque tem pessoas, infelizmente, né, que a maior parte das pessoas, elas chegam na idade adulta e elas nunca cuidaram das suas emoções. E eu sou uma delas, que eu demorei para poder cuidar das minhas emoções. Por quê? Porque a gente vem de uma criação que não se falava sobre isso. Na verdade, não sei se quem está aqui vai se identificar com o que eu estou falando, mas na verdade muitas coisas que aconteciam quando eu era criança, os pais, né, os avós, enfim, falavam assim, quando casar, Sara. Às vezes você machucava, tava lá com dor, não foi nada, quando casar, Sara. Quem aqui já ouviu essa frase? Fala pra mim. Boa noite, Deise. Quem tá aqui? Boa noite pra senhora. Que bom vê-la aqui. Seja bem-vinda. Quem já aqui ouviu essa frase? Fala pra mim. Vamos interagir aqui comigo um pouquinho. Já que vocês... quem que respondeu aqui? Ninguém respondeu de como anda as suas emoções? Por quê? Vocês têm medo, gente, de falar? Fala aqui. Como anda as suas emoções? Tá boa, tá legal, não tá péssima? De Flávia, boa noite. Então, por que a gente às vezes tem medo de falar? Porque a gente não sabe muitas vezes como andam as nossas emoções, né? A gente não tem consciência de como que a gente tá por dentro. A gente às vezes sabe que a gente não tá bem, mas quais são as emoções que realmente me escravizam hoje? Quais são? Porque tem pessoas que são escravas de emoções. As minhas emoções estão na disciplina. Também, né? Sendo tratada, né? Então, quando a gente busca tratamento, a gente busca cuidar das emoções, você começa a entender as suas emoções, você começa a ter uma vida mais leve, né? Porque você começa a arrumar tudo isso aí, né? Boa noite, meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui, sejam bem-vindos. Então, quando você não sabe cuidar das suas emoções, você acaba tendo comportamentos que vão te destruindo. Você vai tendo uma vida, muitas vezes, que você não sai do lugar, não progride, não evolui, né? Começa a ter vários sintomas que envolve o quê? Envolve até depressão, ansiedade. Hoje a ansiedade, com quem você conversa, 90% dos meus pacientes, eles têm distúrbio de ansiedade. É o assunto do momento. E por quê? Porque está mexida as emoções lá dentro, teve traumas, teve problemas emocionais que não foram resolvidos lá da infância. E a pessoa cresce e traz tudo isso, né? Essa bagagem não foi tratada dessas emoções, desses traumas,
E ela cresce e aí sim vai ainda aumentando aí talvez as pressões, né? Que a gente vive no mundo hoje que tá cada vez mais difícil, muita violência, muitas coisas ruins acontecendo, então é uma pressão social, né? E junto com os nossos traumas que a gente traz, isso tudo vai crescendo, crescendo. E se você não procura ajuda, você vai adoecer. E às vezes adoece aonde? No corpo. Porque se você não coloca para fora essas emoções que estão lá dentro, esses traumas que você carrega, o corpo ele dá um jeito de pôr para fora. E aí que entra as doenças psicossomáticas. Muitas pessoas têm doenças no corpo, mas é o que? É um reflexo do que ela está sentindo lá dentro do emocional. Então hoje eu trouxe aqui para vocês uma forma bem simples, tá? Para quem tá aqui poder entender. A questão de como a gente lidar com essas emoções. Seja bem-vindo quem está entrando, tá? Como lidar com essas emoções, porque a maioria das pessoas, elas crescem sem nunca lidar com as emoções, sem saber lidar com essas emoções. Esqueci de desativar aqui tá vindo um monte de mensagem. Então é isso que eu vou falar hoje com vocês. Eu trouxe até uma colinha, porque tem bastante coisa que eu quero falar. E hoje, então, as pessoas, elas não estão bem. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje aqui comigo, você conhece. Se você não está bem, se você, aliás, está bem, você conhece alguém que não está bem. Não é? Ou na sua família, ou na sua roda de amizade, você conhece a pessoa que não está bem, né? E essas pessoas que não estão bem, a maioria não sabem como lidar com as emoções. Por isso que elas não estão bem. Porque se elas soubessem, elas estariam melhores. Então não sabem lidar, não busca ajuda e busca às vezes se entupir de remédio. Que aí, como eu falei lá no início, que vai ajudar, mas não vai tratar da causa, da raiz do problema. Vai anestesiar a pessoa, né? Então ela não vai viver o problema. Seja bem-vinda, Josi, seja bem-vinda, Fátima. A Fátima já tinha entrado. Fato, isso mesmo, Fátima. Então, nós precisamos aprender a cuidar das emoções. É o que eu falei no início. O ideal seria que nas escolas os nossos filhos já aprendessem, nós, né, tivessem aprendido a lidar com as emoções. Por quê? Porque nós aprendemos muito. Na verdade, o que a gente faz? A gente cuida do nosso corpo físico, não é? A gente vai na academia, a gente vai, né, tem que cuidar, né, para a saúde física, cuida do corpo, faz musculação, atividade física e tal. Cuida da parte espiritual, nós vamos à igreja, nós vamos buscar uma religião, né, pra gente fazer parte, então a gente cuida do espiritual. A gente cuida da nossa casa, a gente gosta de casa limpa, cheirosa, arrumada, a gente cuida dos outros, a gente cuida de um monte de coisa. E muitas vezes o nosso emocional a gente não cuida, não é assim? Por quê? Por quê? Somente o exterior. Então, essa questão das emoções, elas é o que nos rege. Porque se nós não estamos bem dentro de nós, como que nós vamos colocar isso para fora? Nós vamos acabar não estando bem aqui fora também, né? O corpo expressa o que nós estamos aqui dentro, não é? As pessoas que são pessoas que passam pela vida com muitos traumas, muitas mágoas, muita raiva, muito rancor e não trata disso, ela se torna o quê? Ela se torna isso. Não é assim? Ela se torna isso. Então ela viveu, sofreu a vida inteira, não tratou, ela vai se tornar isso, porque não tem como. Porque está lá tudo, e nós vamos falar sobre isso, tudo registrado. Amo cuidar das pessoas, eu também, por isso que eu tô aqui. E na verdade, eu estou, aproveitando esse gancho, né? Eu só estou aqui porque eu realmente não cuidei das minhas emoções, porque nós não tivemos essa orientação, né? Acho que todo mundo que tá aqui também passou por isso, não tivemos a orientação de cuidar. E é o que eu falei, quando casar Sara, e a gente traz muita coisa, né? Desde criança,
muitos traumas, muitas vivências, muitas coisas que realmente nos abalaram. E aqui eu vou contar só uma parte da minha história aqui bem rapidinho para vocês. Quem já me conhece já sabe. E até por isso que eu estou aqui, até por isso que eu busquei trabalhar com terapia, porque eu primeiro busquei a terapia para me tratar. E nessa busca de tratamento para mim, eu descobri, porque Deus colocou isso no meu coração, que eu deveria também ajudar pessoas que estivessem passando por problemas que eu passei. Então, eu vou contar só uma coisa, foram várias coisas que me aconteceram, vários traumas, mas eu passei por um abuso quando eu era criança, e isso pra mim, assim, não... como aquela coisa, não foi nada, mas depois que eu entendi, né, muito tempo depois que eu entendi o que tinha acontecido comigo, né, por quê? Porque eu comecei a ter bloqueios emocionais que eu não sabia de onde vinham, e aí eu fui buscar e eu fui entender, porque muitas coisas eu nem lembrava mais, estava lá apagado no meu inconsciente. Outra coisa que eu passei pela minha vida que foi muito marcante para mim foi a morte de um irmão, do meu único irmão. Ele morreu num trágico acidente. Eu tinha 17 anos na época, estava estudando, tinha saído para estudar. No ano que eu saí para estudar, um mês e meio antes, foi a última vez que eu vi ele na rodoviária. Ele foi se despedir, nós nos despedimos e eu fui estudar em São Paulo. Foi a última vez que eu o vi. E aí aconteceu toda a tragédia. Quando ele foi sepultado, eu não foi na cidade que nós morávamos, foi numa outra cidade, que inclusive é essa que eu estou morando agora. E eu fiquei sabendo quando eu cheguei no local, tudo me contaram, tinha acontecido. A gente teve o velório, no outro dia ele foi enterrado e eu tive que voltar para os meus estudos dentro de 3, 4 dias e continuar a minha vida. E assim, superar assim, no susto tudo que aconteceu, sabe? Eu não vivi o luto, eu não vivi o luto na minha vida. E isso eu fui entender depois, lá na frente. Por quê? Porque uma hora tudo isso vai ficando registrado e aí você acha que vai passar, sabe? Vai esquecer, não vai... Você não vive, às vezes, as dores que você tem que viver e você acha que você é forte, você vai superar, só que uma hora teu corpo vai reclamar. E eu comecei a ter problemas, né, de estressismo, problemas emocionais, síndrome do pânico, e eu não entendia, aí fazia exame, não sabia o que era, por que eu tinha aquilo, aí fiz muitos exames do coração, achei que tinha problema no coração, vários médicos, até que um dia um médico chegou pra mim e falou assim, você não tem problema no coração nenhum, seu coração é perfeito, seu problema é emocional. O seu problema é emocional, você tem que tratar aí das suas emoções aí, que deve ter um monte de coisa aí bloqueada em você. Só que até então, nunca ninguém tinha me falado isso. Os médicos me passavam remédio pro coração, até tomei, alguns passei mal, quase morri com aqueles remédios, meu Deus. E eu joguei tudo fora, eu falei, não quero tomar isso. E assim, a maioria tinha me passado remédio, vai, toma isso aqui, você vai melhorar, né? Baixava a minha pressão, porque o meu problema não é o coração, eram as emoções que afetaram o meu órgão do coração, porque é o órgão principal, o órgão que mais a gente guarda as emoções, né? E aí eu fui entender, aí eu fui buscar ajuda para tratar das minhas emoções. Foi por isso que eu estou hoje aqui, né? Foi porque eu fui buscar ajuda, eu fui entender tudo isso, porque eu não aceitava o que eu tinha, eu queria entender o porquê, e aí quando eu entendi o porquê, então hoje eu sei as minhas emoções que eu tenho, controlo as emoções, e assim, é incrível porque às vezes Deus permite certas coisas na vida da gente porque tem um propósito, né? E eu sempre queria saber meu propósito, e eu sabia que era ajudar as pessoas, mas de que maneira? E Deus me mostrou que era através do meu problema que eu ia entender, descobrir e ia poder ajudar outras pessoas. Então, por isso que eu estou aqui hoje, tá? Então, só para contar um pouquinho. Minha sogra estava assim, pois é. Então, gente, voltando então, teve muitas outras coisas que aconteceram, né? Mas eu falei de 2 fatos, mas teve muitas outras coisas. Então, tudo vai acumulando, você vai carregando muitas coisas e achando que você é forte.
E eu sempre dou aquele exemplo de você carregando um saco, você vai pondo pedra naquele saco e você vai andando com o saco nas costas. Você vai pondo uma pedra aqui, aí você vai andando mais um pouco, cata outra pedra ali, vai andando mais um pouco, cata outra ali, vai indo. E o saco vai enchendo de pedra, vai enchendo. Chega uma hora que seu saco tá tão pesado, mas você continua ali andando, você continua andando. E aí, de repente, você tropeça numa pedrinha e você vai pegar a pedrinha e pôr no saco. Ela é pequenininha, mas tá tão pesado já, esse saco de pedra, que com uma pedrinha, às vezes uma coisa tão pequena, você desaba. Porque tem pessoas que falam, ai, mas sabe, eu não sei porque eu tô assim, né? Às vezes um evento tão insignificante, mas você não olha para trás tudo que você viveu, né? Todos os pesos que você tá carregando há muitos anos. E eu tenho tratado de muitas pessoas com histórias assim, que trazem assim coisas muito difíceis e hoje colhem, né, situações e comportamentos porque não tratou lá atrás, mas nunca é tarde, né? E existe sim uma forma de você tratar de tudo isso, cuidar de tudo isso. Essa é a boa notícia, né? Porque Jesus nos fala, né? Jesus, ele veio ao mundo para nos trazer o quê? Luz. Ele fala, né, na palavra, vocês são sal da terra. Então vocês fazem a diferença, vocês são luz através de mim. Então existe tratamento, existe cura, isso que é o mais importante, mas é preciso buscar, né? Não dá para ficar esperando. O que acontece hoje nos casamentos? Gente, eu até anotei aqui porque eu acho importante falar. Muitas vezes hoje nos casamentos as pessoas não se separam, às vezes porque acabou o amor. Que a gente vê muito hoje, as pessoas casa separa. Muitas vezes os casamentos termina divórcio porque as pessoas estão doentes. As duas pessoas estão adoecidas. Né? Então, às vezes, traz uma carga já emocional de um passado, o outro também traz, né? E aí a pessoa, com toda essa carga, ela põe toda a expectativa maior na outra pessoa, porque a outra pessoa tem que me fazer feliz. Porque se a outra pessoa se não me fizer feliz, não serve, já troca, não é? Então, por quê? Porque você traz essa carga emocional desestruturada e aí você joga pra cima do outro como se o outro fosse responsável. A gente terceiriza a nossa felicidade. Por isso que muitas vezes não dá certo e muitos casais se separam, às vezes até se gostando, mas não aguenta, né? Não aguenta. E quando uma pessoa é ferida, está ferida, né? Vive ferida, né? Vive com uma outra pessoa, tem feridas internas, né? Essas pessoas feridas, elas são encarceradas, elas são prisioneiras das suas emoções. Porque os traumas que a gente passa nos fere, né? O que a gente às vezes vivencia de abusos, de abusos físicos, abusos emocionais, abusos de palavras, né? Infâncias às vezes muito difíceis, mortes, abandono, tanta coisa que acontece na vida, né? Às vezes numa criança. Então ela traz tudo isso e ela fica com traumas e esses traumas deixam feridas. O que é trauma? O que é? Ai, trauma emocional. O que é trauma? Trauma é uma ferida profunda que a gente tem dentro de nós e que está lá instalada e que, se não for tratada, ela se torna uma ferida lá, que às vezes vai sangrar. A ferida, às vezes, ela cria casquinha, né? Aí, de repente, quando você bate, tira aquela casquinha, ela não sangra. Então, os traumas são feridas muito profundas instaladas dentro de nós e que, se nós não tratarmos, elas vão sempre sangrar a qualquer estímulo que nós às vezes nos deparamos. Então é preciso tratar os traumas. Se você não tratar dos seus traumas, você vai sempre ter essa ferida lá. E nós
precisamos, não... as feridas, os traumas, eles são necessários, né? Para quê? Tem duas formas de eles ser necessários para nós. Ou eles nos derrubam, ou eles nos destroem, ou eles nos deixam mais fortes. Os traumas fazem isso com a gente. Ou eles nos destroem, ou eles nos tornam mais fortes. Para nós nos tornarmos mais fortes com os traumas, tratarmos essas feridas, nós precisamos buscar ajuda. Nós precisamos entender e buscar ajuda. Não tem como você passar por uma vida com traumas, com um monte de coisa que você viveu e você não tratar disso. Você não vai conseguir sozinho. E aí, isso que eu vou falar sobre o tratamento. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Oi, Ju, tudo bem? Também relacionamento abusivo. Então, relacionamento abusivo é algo realmente que nos traz muitos traumas, né? Então, Deus nos criou, vou falar um pouquinho dos 5 sentidos, tá, gente? Bem para vocês entenderem. Deus nos criou com 5 sentidos. Quais são? Alguém arrisca falar? Audição, olfato, tato, né? Degustação. Gente, fugi agora. Audição, olfato, tato, paladar, né? E visão. Esses são nossos 5 sentidos. Através desses 5 sentidos é que nós capturamos, nós absorvemos tudo na nossa vida. Então a gente cresce tendo experiências com o externo através desses 5 sentidos. E a gente cresce, e vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, quando sua mãe fazia bolo de fubá, quando você era pequeno, bolo de milho, né, qualquer bolo de laranja, você cresceu sentindo esse cheirinho, você tem emoções, né, quando você sente esse cheiro hoje. Às vezes você sente um cheirinho de bolo de laranja. Eu, quando sinto um cheirinho de bolo de laranja, eu lembro da minha infância. Então isso quer dizer o quê? Que nós carregamos muitas coisas que dentro de nós, que foi absorvido através dos nossos 5 sentidos. Só para vocês terem uma noção como que esses registros dentro de nós, ok? Isso é bem didático isso para vocês. E tudo isso, todas essas informações que a gente registra dentro de nós, eles são registrados lá no nosso cérebro, no inconsciente, no nosso cérebro reptiliano. Então, tudo que a gente vive desde da barriga da mãe da gente, né? Desde do ventre da mãe, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, tudo que a gente vive a vida toda, fica registrado no inconsciente, que é esse cérebro reptiliano, que ele fica nessa região aqui atrás, bem na base aqui do nosso cérebro, da nossa cabeça aqui. Então, não tem como passar alguma coisa. Tudo que você viveu, você pode não lembrar, mas fica lá registrado. Tudo. Então, o que acontece? Quando a gente passa por um trauma, por exemplo, fica registrado lá. Coisas boas e coisas ruins, ok? E aí, o nosso inconsciente, ele tem 3 regras. Isso é muito importante vocês entenderem. 3 regras. Quais são? O inconsciente, ele é atemporal, ele não tem presente, não tem passado e não tem futuro. Ou seja, ele não tem passado nem futuro. Para ele é tudo presente. Então, por exemplo, o que quer dizer com isso? Se você sofreu lá na sua infância, você passou por uma situação de medo, de um assalto, por exemplo, tá? Você foi assaltado num lugar escuro. Você registrou medo, você registrou tudo aquilo, seu inconsciente registrou. Não processou, não resolveu. Quando você cresce, um determinado tempo na sua vida, toda vez que você estiver num lugar escuro, num lugar parecido com aquele que você foi assaltada, você vai sentir medo.
Toda vez que você vê uma situação parecida, você vai ter a emoção do medo. Outro exemplo, quando você é criança, os seus pais, sua mãe, seu pai gritava muito com você. Então você se traumatizou com tanto grito. Então você registrou aquilo dentro de você, no seu inconsciente. Não resolveu? Você cresce, toda vez que alguém gritar com você, vai ativar aquele sentimento que você tinha lá, que você desenvolveu lá na infância. Às vezes de raiva, de medo, né, de tristeza, enfim. Então é assim que a gente funciona. Porque como o nosso inconsciente, ele é atemporal, não tem passado, não tem futuro, ele é tudo presente, para ele não importa se está acontecendo hoje, depois de 30 anos, você escuta alguém gritando, para ele é como se você tivesse lá criança, que alguém estava gritando com você, o sentimento é o mesmo, entende? Por isso que a gente sofre muitas vezes com algumas situações, a gente não entende por quê. E aí eu quero perguntar para vocês que estão aqui, vocês já se depararam com alguma situação que vocês se sentiram mal e muitas vezes vocês não sabem por quê? Com certeza você já viveu aquilo de uma outra maneira que o seu inconsciente trouxe para você. Pessoas que de repente quando é criança ficou presa em algum lugar, né? Sentiu muito medo. Eu atendi uma paciente que ela ficou dentro da escola presa quando ela era criança. Ela demorava muito para escrever e ela ficou escrevendo, fazendo tarefa, fecharam a escola e deixaram ela lá dentro. Hoje já, com idade, né, já tá, né, 40 anos, ela tem esse medo de ficar presa em algum lugar. Parece que alguém, né, esqueceram ela tem isso dentro dela. Então, a rejeição, o abandono, tudo isso vai sendo registrado dentro da gente. Olha como nós somos complexos, gente. Por isso que eu falo, as nossas emoções, elas precisam ser tratadas. Porque senão nós vamos nos tornando pessoas difíceis de conviver, difíceis de se relacionar. Tem pessoas que é difícil você conviver com pessoas que têm muitos traumas, né? As pessoas, às vezes, a gente às vezes fala até mal das pessoas. A pessoa é negativa, é rancorosa, é magoada, é triste, é isso, é aquilo, tudo. Mas vai ver o que essa pessoa passou. Vai ver o que essa pessoa viveu. Claro, ela precisa se tratar, né? Ela precisa cuidar dela. Porque a pessoa que tá doente, ela adoece todos que estão em volta. Né, e imagina você conviver com uma pessoa, né, assim, totalmente desequilibrada. E o que está acontecendo nas famílias? Pai e mãe estão desequilibrados. O que está acontecendo com os filhos? Estão crescendo nesse contexto desequilibrado. Infelizmente, por isso que muitas crianças estão tendo crises de ansiedade muito cedo, porque os pais estão doentes, os relacionamentos estão doentes. E essa pandemia, gente, veio para acabar, não veio? Veio piorar tudo isso, intensificou, acho que 1000 vezes mais, porque as pessoas ficaram mais ainda ansiosas, mais tensas, tudo piorou, né? Existe pesquisa sobre isso, né? Falando que tudo piorou. Deixa eu ver se vocês estão comentando alguma coisa, senão eu passo batido. Então, gente, o que eu quero falar aqui? Além de Deus ter mandado esses 5 sentidos para nós, Deus também criou nós com 3 necessidades básicas. Quais são elas? Nós sermos amados, é uma necessidade que Ele nos criou. Para nós sermos amados, sermos protegidos e sermos validados. Essas 3, validados não, valorizados. Então, essas 3 necessidades, nós precisamos, principalmente desde criança. A criança precisa ser amada. A criança precisa ser protegida. E ela precisa ser valorizada. E quantas crianças não têm, às vezes, nenhum dos 3 da família? Né? Ou às vezes ela é amada, mas ela não é protegida. Ou às vezes ela é protegida, mas ela não é amada. Ou ela é protegida, mas ela não é valorizada. Então, se existe o desequilíbrio dessas 3 necessidades básicas, com certeza vai se instalar traumas nessa criança. Quer ver um exemplo? A criança que, por exemplo, aquela criança mais melancólica,
Se ela tem uma mãe ou um pai que é muito explosivo, que é uma mãe colérica, uma mãe que, né, briga, e xinga e grita com essa criança, porque cada criança tem um estilo, né? Com certeza essa criança que é mais melancólica, ela vai se magoar demais, ela vai traumatizar demais. Então você já tá pondo traumas ali no seu filho, por você ter um comportamento, né, que o seu filho já não é porque cada um tem um tipo de comportamento. Então já ali tá tendo traumas. Se você também cria o filho, a filha, né, não valorizando eles. Eu atendi uma vez uma menina que a mãe, né, trouxe a menina. Ela tava entrando em depressão, a menina. Super ansiosa, uma ansiedade, porque ela não conseguia tirar 10. Ela tirava 9,95, 9, e aí ela não tirava 10, ela ficava numa crise de ansiedade terrível. Por quê? Porque aí fomos ver o caso dela. Porque o pai era super ausente, e quando ela tirava 10, o pai pegava no colo, dava parabéns, mas se ela tirasse 9, 9,5, ele não fazia isso. Não valorizava o 9, 9,5 da criança. Só valorizava o 10. Aí a menina começou a entrar em desespero. Por quê? Para chamar a atenção do pai. Olha só. Então, se a criança não é valorizada, que ela não é protegida, muitas vezes, né, hoje a gente vê muito, né, os pais, eu sei que tem a necessidade de trabalhar, eu sei que tá difícil, mas muitas vezes os filhos são terceirizados a educação para babás, para avós, para escolinha, né, e os pais estão muito ausentes. Sai o pai, sai a mãe, a criança fica sem proteção. E isso gera medo. Então, a maioria das pessoas que têm ansiedade, provavelmente elas passaram por algum evento de medo, porque ansiedade é excesso de medo. Então, se a pessoa passou por qualquer coisa onde ela teve muito medo, desamparo, desproteção na infância ou na idade mais, né, de adolescente, ela sentiu, isso vai se instalar ali o medo e a pessoa vai com o tempo desenvolver a ansiedade. Porque toda vez que ela se deparar com alguma coisa, algum evento, algum lugar que ela sinta medo, no relacionamento, em qualquer coisa, ou vai apresentar, ou vai fazer alguma coisa que gere medo nela, vai disparar a ansiedade, porque está registrado o excesso de medo que ela viveu um dia lá, que ela foi desamparada, desprotegida, e que ela viveu. Entende? Então, por isso que as pessoas falam assim, ansiedade é excesso de futuro. É bonitinho falar, mas não é isso. O buraco é mais embaixo. É excesso, é um transtorno do medo, a ansiedade. Então, quando a gente entende o que é ansiedade, eu vou falar na quarta-feira, eu vou falar sobre ansiedade, vou explicar até uma técnica para vocês, que a minha paciente que tá aqui sabe já, como que é essa técnica, vou ensinar para quem não sabe, é uma técnica para você poder controlar a ansiedade. Só para dar assim um spoiler, a ansiedade não tem cura, mas tem como a gente controlar a ansiedade, tá bom? Vamos continuar aqui, gente, porque senão, né? Eu queria só falar mais uma coisa que eu anotei aqui importante sobre adolescentes. Na verdade, como eu estava falando de comportamento, de exemplos, né? De crianças melancólicas, que se a mãe é muito, né? Colérica, ela vai causar ali um dano muito grande nos seus filhos. E os jovens, os adolescentes também, o que acontece? O que a gente percebe muitos hoje, os adolescentes não querem ir para a igreja. Às vezes você cria criança na igreja, leva para a igreja, enquanto você pode mandar, você meio que obriga, né? E você vai. Mas eles vão crescendo, vão, né, ficando adolescentes, já vão querendo falar, não, eu não tô afim, eu não vou. E aí fica aquela coisa, né? Mas o que acontece? Muitos adolescentes, eles saem da igreja porque eles já começam a ter a consciência que eles vão lá na igreja, ver lá o pai, a mãe orando e cantando, sai da igreja, entra no carro, pai gritando, mãe gritando, brigando, desrespeitando.
está totalmente desequilibrado o lar é totalmente desequilibrado, aí o adolescente fala assim, mas gente, como assim? Lá na igreja, né, prega isso, prega o que é amor, prega isso, e aí dentro da minha casa é um descontrole emocional total. O que o adolescente faz? Ele vai buscar o grupo aonde ele se sente bem, onde ele se sente aceito. Que muitas vezes hoje é o grupo que está lá dentro dos jogos, põe os fones de ouvido, fica vendo, fica conversando com os amigos e ali ele é aceito, ali ele não tem briga, ali ele não vê discussão, ele não vê desalinhamento, e aí eles saem da igreja. E aí eles vivem o mundo deles, porque eles são aceitos nesse grupo. Entende? É isso mais ou menos que acontece, que está acontecendo hoje. Então, os pais incoerentes, né, sem equilíbrio emocional, acaba demonstrando isso para os filhos, e aí eles ficam totalmente, vão buscar paz, né, e em outras coisas. Às vezes não é nos jogos, às vezes é amigos, aí é onde vê muita questão das amizades, né? Às vezes daí vai para as drogas, vai para o grupo que ele é aceito. E às vezes o grupo que ele é aceito tá fazendo coisa errada, tá indo pro lado das drogas, tá? Enfim, tá? Não vamos entrar muito nesse assunto, só para vocês entenderem como que a questão emocional é importante, o equilíbrio emocional é importante a gente buscar isso, tá bom? Seja bem-vindo quem está entrando. Oi, Marcelene, tudo eu chorava. Ah, é verdade. Então as pessoas, e mais uma coisa importante que eu queria falar aqui, até que eu anotei aqui, ó, as pessoas, nós, né, vamos falar porque eu não sou, né, também me incluo aí, a gente se justifica os nossos descontroles emocionais terceirizando a culpa, não é assim? Nós temos descontroles, nós iramos, nós brigamos, nós bravejamos, nós falamos coisas, nós saímos do controle e nós terceirizamos a culpa. Ah, eu saí do controle por sua culpa, porque você me deu raiva. Você fez eu ficar assim. E aí eu pergunto pra você, cadê o domínio próprio? Cadê o domínio próprio que Deus nos ensina? Né? Então eu só explodi porque você me tirou do sério. Se você não tivesse me tirado do sério, eu não ia explodir. Tá certo isso? E aí eu te convido agora, que eu vou ler aqui pra você, se você já leu, você sabe o que é. Mas se você nunca leu, eu recomendo que você leia na sua Bíblia Gálatas 5, 22, 23. Eu sempre trago a luz da palavra, porque eu sou uma terapeuta cristã, meus tratamentos são basados na palavra, porque fora disso não tem nenhum sentido pra mim, tá? Gálatas 5, 22 e 23 fala, Gálatas 5, 22 e 23 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, é um fruto do Espírito, ou seja, não vem de nós. Nós não temos condições de ter tudo isso aqui. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Nós não temos condições. É só através do fruto, porque é um fruto do Espírito, o Espírito Santo. Então nós precisamos estar conectado, pedir a Ele para nos conceder esse fruto. Por isso que eu falo aqui para vocês que não tem como, não tem sentido tratar das emoções sem estar embasado na palavra de Deus. Porque nós não conseguimos pela nossa vontade, é um fruto do Espírito. Então você nunca vai conseguir se controlar, a sua ira, a sua raiva, se você não estiver recebendo esse fruto do Espírito. Tá vendo como tudo é interligado? Tá? Ok, então vocês leiam aí na Bíblia de vocês Gálatas 5, 22, 23 e decorem isso aí. Isso é importante, tá? Enquanto a gente não identificar todos os nossos traumas, as nossas prisões emocionais, as nossas prisões mentais, a gente vai ser pessoas sequeladas. Sequeladas. Faz tempo que eu não vi essa palavra, né? O que é uma pessoa sequelada?
que tem sequelas, ok? Se você quebra um braço, quem aqui já quebrou um braço? Quem aqui já quebrou alguma coisa no dedo, qualquer coisa no seu corpo? Eu já quebrei meu nariz tá até torto por isso, gente. E eu nunca mais arrumei, preciso arrumar, mas eu tenho coragem. Quando eu quebrei, meu filho uma vez bateu e quebrou meu nariz. Já tava com problema e quebrou, acabou de entortar meu nariz. Eu nunca mais consertei. Eu fiquei com sequela? Fiquei, tá torto. Eu tô com filtro aqui, tá amenizando um pouco. Sem filtro parece bem. É uma sequela física. Se você quebra um braço e não arruma, fica com uma sequela física. Não fica? Ah, obrigada, Marcelene. Obrigada, você realmente mudou bastante. Então, é um trauma que você levou, físico. Se você não tratar, não engessar, não cuidar, fica com o dedo torto. Se você quebrou e não arrumou, pôs o gesso. Quanto tempo tem que ficar com o gesso? Às vezes 30, 40 dias. É a mesma coisa no nosso emocional. Se nós não tratarmos os traumas, nós vamos ficar com sequelas. E quais são as sequelas? Nós vamos ficar aprisionados naqueles traumas. O nosso inconsciente que registrou tudo, que aí eu vou entrar na segunda, que eu falei que o nosso inconsciente tem três partes, né? Primeiro, que ele é atemporal, e o segundo, que ele busca sempre a felicidade. Quando ele não encontra a felicidade, aí ele entra no terceiro, que é compulsão à repetição. Vou repetir. Toda vez que a gente passa por um acontecimento, seja ele bom ou ruim, se for ruim, vai te traumatizar, e se você não resolver esse trauma ali, o seu inconsciente não reprocessar aquilo, você ficar com aquilo rasgado ali, enroscado, vai traumatizar você, e aí o inconsciente chama as regras do inconsciente. Vai para a terceira regra, que é a compulsão e repetição. Então vai ficar ali aquele trauma ali te aprisionando o resto da sua vida. Entende? O que acontece? Você viveu um trauma na infância. Vamos ser bem agora, bem forte aqui. Um abuso sexual, ok? Lá na infância. Não reprocessou, não tratou, cresceu com esse trauma que pode trazer vários bloqueios na parte sexual, pode trazer autoestima baixa, você se sente, né, mexe com a tua autoestima, muitas coisas podem trazer por você ter sido abusada, ou você foi muito agredida fisicamente, apanhou demais, trouxe isso, né, medo, raiva, trouxe isso tudo. Por quê? Aí o seu inconsciente entrou em compulsão, repetição. Então toda vez que você se deparar com uma situação parecida com o que você viveu, você vai desenvolver comportamentos autodestrutivos, comportamentos ruins. Você não vai saber lidar com aquilo. Então é muito sério isso, é muito sério. Então os traumas não tratados trazem sequelas emocionais. E muitas vezes essas sequelas viram vícios. A pessoa acostuma com aquilo ali. A pessoa costuma a ficar negativa, a pessoa costuma ficar para baixo, a pessoa até, sabe, vira uma coisa que ela introspecta tanto aquilo ali nela, que ela não foi buscar ajuda, que ela se alimenta daquilo. A pessoa se alimenta da negatividade, da raiva, do ódio, né, da pessoa ser mal amada, de ter autoestima baixa. Então olha que loucura, porque o cérebro ele libera química, né, desses vícios emocionais. Então é bem longo essa conversa, eu não vou aprofundar muito, senão vocês não vão entender tanto, tá? Mas trauma é uma ferida, que eu já falei, profunda na sua vida, que nunca foi tratada, tá? E
E aí, deixa eu só falar uma coisa bem interessante, que eu até anotei aqui, que ligados com a palavra de Deus. Vocês acham que Jesus teve pouco trauma emocional? Todos nós temos traumas. Todos nós passamos por traumas, né? Então, como eu falei lá atrás, o trauma, ele pode nos ferir e também pode nos tornar mais fortes, não é? Jesus, quando ele foi crucificado na cruz, imagina o que ele não passou. Inclusive tem até um salmo, né? O Salmo 22, ele é um salmo messiânico, aonde Davi relata todo o processo da morte de Jesus. Recomendo você ler o Salmo 22. E lá no Salmo 22, ele relata a morte de Jesus, que fizeram com ele, né? Eles deixaram ele nu. Imagina o que o Jesus não passou, né? A vergonha que ele sentiu sendo crucificado. Ele apanhou, ele foi cuspido. Então, olha quantos traumas ele viveu ali. E lá no Salmo fala sobre... Tem um versículo que fala assim: cães estão ao meu redor. Cães estão ao meu redor. O que quer dizer isso lá no Salmo? Que os demônios... Porque o que um cão faz quando ele vê sangue? Ele vai lamber o sangue, né? Então, o que quer dizer isso? Os demônios, eles se alimentam e se fortalecem da sua ferida. Olha que forte isso, gente. E as suas feridas, se as suas feridas estiverem abertas, vai sair sangue. Toda ferida aberta sai sangue. E o demônio se alimenta desse sangue, das suas feridas abertas, e ele vai provocar a sua morte. Olha que forte isso. Então, porque o cão, ele lambe, né, a ferida, ele lambe o sangue. Só que Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele não trouxe as feridas abertas. O que ele trouxe? Ele trouxe as cicatrizes. Eu até me emociono de falar isso. Então, não tinha mais ferida aberta, tinha cicatrizes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos curar nossos traumas. Nós não podemos deixar essa ferida aí profunda, porque trauma é uma ferida que você tem dentro de você aberta. Precisa tratar disso para você se libertar, para você ter uma vida mais leve, mais feliz, mais saudável, para suas emoções serem saudáveis. E é possível. Jesus nos fala que é possível. Ele teve vários traumas emocionais, inclusive na cruz, e durante todos os 3 anos que ele viveu. Quanta rejeição Jesus recebeu, quanta coisa. E ele foi morto, ressuscitou e com as cicatrizes e não com as feridas abertas. Então, nós somos o quê? Imagem e semelhança. Nós podemos curar as nossas feridas também. Nós precisamos buscar ajuda para curar essas feridas. Aqui mais. Eu achei que tinha mais. Então, gente, vocês estão tão quietinhos. É possível buscar ajuda, é possível, né? Então, o que eu vou deixar aqui para vocês hoje? Eu tenho mais umas coisinhas para falar ainda, mas a gente tá já passando do tempo aqui, eu não queria me estender muito, porque senão fica uma live muito longa, já tem 1 hora. Eu queria deixar uma tarefinha para você fazer. Aliás, eu vou falar o seguinte, vou passar já. Identifica 3 sequelas que você tem hoje aí dentro de você. 3 sequelas que você acha que você tem. 3 sequelas que né, uma ferida emocional que você tem. Um trauma aí que você tem dentro de você, que tá aí, essa ferida tá aí, e você tem sequelas dessa ferida. Identifica 3, tá? Identifica 3. Coloca, se você tiver coragem, anota aqui pra mim. Coloca aqui pra mim uma que você tenha. Tenha coragem de falar, eu tenho essa sequela de um trauma. Coloca aqui pra mim. Porque o que eu ia falar pra vocês? Porque eu sempre gosto de dar esse exercício, porque
A gente identificando as nossas sequelas, a gente pode buscar na palavra, muitas vezes, ajuda para essas sequelas, né? A gente pode achar na palavra. E aí eu tenho até uma Bíblia aqui, que eu até indico para vocês, ó, essa aqui, ó. É uma Bíblia bem interessante, que no final dela, ela indica alguns versículos pra gente, em cima das nossas sequelas, das nossas emoções, a gente vai buscar versículos que nos ajudam a tratar dessas sequelas, tá? Medo e rejeição, ótimo. Então aqui, ó, eu vou dar 2 dicas aqui para vocês lerem na casa de vocês sobre rejeição. Onde você vai encontrar na Bíblia para você ler sobre rejeição? Então anotem aí, que eu acho que a rejeição é um dos sentimentos mais difíceis, mais doloridos que nós podemos ter. E a maioria das pessoas relata rejeição na infância. Ou por um pai, ou por uma mãe, ou por alguém, né? E aí isso traz muitas consequências e muitos traumas e muitas feridas emocionais, tá? Rejeição. Então aqui, anotem aí. Rejeição, você vai encontrar sobre rejeição na Bíblia e você vai ler hoje ou amanhã, tá? A tarefinha é para vocês. Salmo 38, Isaías 52, 13 e também Isaías 53, 12. Você vai encontrar sobre rejeição. Olha como a palavra tem tudo o que nós precisamos. Por isso que todas as minhas terapias eu trabalho baseado na palavra. Porque é de Deus que vem toda a cura, toda a nossa libertação vem dele. Mateus 9, de 9 a 13. Você vai ler, tá? Mateus 9, de 9 a 13. Tá anotando aí, gente? Jó 15, 18. E também Jó 16, 4. Efésios 1, de 13 a 14. E 1 de Pedro 2, de 4 a 10. Se alguém não pegou, depois me chama no direct que eu passo para vocês, tá bom? Então aqui, sobre rejeição, você vai encontrar aqui. Tudo aqui. O que mais que vocês falaram aqui? Rejeição, o que mais? Tem mais uma coisa que vocês me falaram aqui. Medo. Aonde fala na Bíblia sobre medo? Fala em Salmo 27. Então você lê Salmo 27 quando você tem medo, vai te ajudar. Salmo 46 também fala de medo. Lucas 12, de 4 a 7, fala de medo. Jó 6, de 16 a 21, fala de medo. Então tudo está na palavra de Deus. Olha que maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. E na Bíblia a gente encontra vários personagens que também tiveram vários traumas emocionais, passaram por várias. José, quem conhece a história de José? Né? A história de José é linda. Então, José, ele foi rejeitado, ele tinha autoestima baixa, ele era rejeitado pelos irmãos, tanto é que ele foi posto num buraco lá para ele morrer, né? Ele foi rejeitado pelos irmãos, ele era inseguro. Ele falava mal dos irmãos, ele contava vantagem. Então, José teve vários problemas, né? Sequelas emocionais. Vários personagens da Bíblia tiveram sequelas. Os apóstolos, eles tinham vários problemas emocionais. Vários. E tem uma pesquisa, até engraçada essa pesquisa, gente, que fala... uma pesquisa... feita para que 50% da humanidade fala que pelo menos um distúrbio emocional as pessoas têm. 50% da humanidade, pelo menos um distúrbio emocional a pessoa tem. Então, se tiver eu e você aqui, ou você tem ou eu tenho, né? E você acha que poucos distúrbios emocionais tinham os apóstolos? Você acha o maior problema de Jesus não foi a parte de espiritualidade com os discípulos dele? Porque eles já converteram, seguiam Jesus, amavam Jesus. O maior problema de Jesus com os discípulos foi cuidar do emocional deles. Tanto é que eles rejeitaram ele, eles mentiram para ele, né? Então, o emocional é tudo.
É tudo. E aí, gente, para nós finalizarmos, tem alguém que tem alguma pergunta? Pode fazer, tá, gente? Não sei se falta amor. Exatamente. Amor é tudo, né? Se nós não tivermos inteligência emocional, nós não temos vida, nós somos destruídos hoje. Nós precisamos buscar a nossa inteligência emocional, né? E só para nós terminarmos, as dores emocionais, as dores emocionais que causam, né, os traumas, as feridas, elas nos trazem dores emocionais e elas podem nos tornar pessoas permeáveis e impermeáveis. O que quer dizer isso? Os traumas emocionais que nós vamos tendo, né, adquirindo, nós podemos nos tornar pessoas ou muito sensíveis, muito hipersensíveis. Não tem aquela pessoa que, tipo assim, você olha pra ela, se você não cumprimenta, ela já acha que você não gosta dela, que você tem alguma coisa com ela, ou ela é aquela pessoa que acha, vê alguém falando, acha que tá falando de você. Sabe aquelas pessoas que, nossa, você não pode falar nada, que ela já se ofende? Isso vem de traumas emocionais, vem de distúrbios e dores emocionais, tá? E também pode fazer com que você se torne uma pessoa impermeável, né? Então eu falei, uma pessoa permeável demais, uma pessoa muito permeável, muito sensível, muito hipersensível, e uma pessoa impermeável, que são aquelas pessoas duras, implacáveis, que fala tudo que pensa, que estoura com qualquer coisa, que põe a boca no trombone, sabe aquelas pessoas assim, que não tem paciência e que faz um estrago? Isso vem de dores emocionais, tá? E o que é o ideal? O que é uma pessoa normal? O que é ter uma saúde emocional? É a pessoa ser permeável, não ser muito permeável e não ser impermeável. Tá? Então, não ser muito sensível e também não ser muito explosiva, não ser muito que não se controla. Então, para nós termos saúde emocional, a gente precisa tratar das nossas dores emocionais, dos nossos traumas. E a pergunta de ouro: como? Como tratar? De que forma? Cuidando desse inconsciente que fica tudo registrado. Como? Através de terapia. Tem que ir lá nesse inconsciente, tem que reestruturar, reprocessar tudo isso, passar por tudo que você viveu, mudar essa estrutura que está ali congelada, que está num círculo vicioso, como eu falei, que é das 3 regras do inconsciente. Se você não resolveu, tá ali bloqueado, congelado. Então tem que ir lá e reestruturar tudo isso. Fazer os nossos neurônios, eles têm comunicações. Nós temos mais neurônios na cabeça do que existe grão de areia na Terra, tá, gente? Só para vocês terem uma noção, tá? Então, quando você vai lá e desestrutura isso tudo, você muda as conexões, eles fazem outras conexões, você consegue dissolver esses traumas que estão acabando com você, com as suas emoções. Ah, André, eu vou esquecer do que aconteceu comigo? Eu posso apagar? Não, não pode. Não existe apagar a memória. Isso não existe, tá? Se alguém falar, vou lá, não vai... Até às vezes acontece de pessoas não lembrar mais, mas não é o caso. Mas você vai lembrar sem dor. Você vai lembrar do teu abuso, você vai lembrar dos xingamentos que você cresceu, você vai lembrar dos abusos físicos que você viveu, dos abusos verbais que você recebeu, mas você não vai mais se incomodar, não vai mais mudar, as suas emoções não vão mais ficar alteradas. Entenderam como que é? Então é preciso reestruturar tudo isso. E na terapia, que eu trabalho com a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, a gente tem técnicas que a gente vai lá no inconsciente e faz isso. Por que muitas vezes a parte de falar só não resolve? Porque quando a gente só fala, a gente aciona o cérebro da fala que fica aqui. Só que nós precisamos reestruturar
o inconsciente que fica aqui, que é lá que tá as memórias. Ele que é responsável para você ter ele é o cérebro de absorver tudo e de fugir ou de lutar, é ele que é responsável. Então é ali que nós temos que mexer, é nessa reestrutura. Então quando eu proponho tratamento, né, e eu tô fazendo esses 3 dias, agora eu vou falar para vocês por que eu tô aqui, tá? Esses 3 dias que eu estou aqui, que eu estou falando sobre emoções, né? Amanhã a gente vai falar sobre a parte do emocional com o espiritual, que para mim é o mais importante. A gente vai falar sobre isso, como a parte espiritual faz. Já falei um pouco aqui hoje, né? Que todos os personagens da Bíblia, a maioria tinham problemas emocionais, né? Tinham sequelas emocionais. Mas amanhã eu falo mais da parte espiritual que está por trás disso. Então, estou aqui esses 3 dias para falar sobre emoções, a importância de nós cuidarmos das emoções, porque eu sou terapeuta, trabalho com terapia e também eu vou lançar a mentoria, que é uma possibilidade que você pode estar fazendo comigo, tratando desses traumas através da mentoria, porque daí eu faço em grupo e aí financeiramente fica mais em conta para você. Então, é uma forma que eu achei de ajudar mais pessoas, né? Pessoas que às vezes não têm condições de pagar uma terapia individual. Então, vocês vão ter terapia comigo individual na mentoria, porém, a gente vai ter em grupo, a gente vai ter vários encontros em grupos. Então, eu consigo abranger mais pessoas, tá? Então, essa é a ideia. Então, eu trabalho individual e a mentoria em grupo. Mas, nas 2 formas, eu trabalho a parte de terapia e a parte espiritual, tá bom, gente? Então, é uma forma que eu achei de ajudar mais pessoas. Então, para nós encerrarmos aqui, o que ficou faltando de eu falar? Acho que nada, falei tudo. Falei dos personagens. Outro personagem da Bíblia que tinha muitos traumas emocionais era Absalão. Absalão, ele era filho de Davi. Quem conhece a história de Absalão? Um rei lindo, maravilhoso, bonito, alto, moreno, sensual, rico, porém teve porque ele teve um pai que foi o rei Davi, que não foi um bom pai, deve ter sido ausente, enfim, ele tinha muitos problemas emocionais e ele tinha uma baixa autoestima, ele teve muitos problemas, né? Não teve inteligência emocional. Depois vocês leiam lá a história de Absalão, qual foi o fim dele. E ele tinha tudo para ter uma vida maravilhosa, filho de um rei lindo, maravilhoso e tal, mas não teve inteligência emocional. Então, a inteligência emocional para nós é tudo mesmo, tá? Então, tem que buscar ajuda, tá, gente? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Desculpa se eu não fui muito objetiva, muito sucinta, mas eu acho que eu consegui deixar assim aqui para vocês essa noção de que nós temos feridas, temos traumas, carregamos isso nos traz dores emocionais que, se não tratadas, destroem a nossa vida. Pessoas que não saem do lugar, que vivem uma vida que não evolui, muitas vezes está presa lá nos seus traumas, nas suas feridas que estão abertas. Então é possível a gente reestruturar tudo isso, é possível a gente reprogramar e você conseguir ter uma vida, né, mais leve, feliz, uma vida reestruturada, uma vida que você veja progresso, porque você não vai estar mais travada lá naquele seu passado, e você vai poder ter relacionamentos mais saudáveis, você vai ser uma pessoa melhor, né? E como eu falo, a base é espiritual. Então, em todo o meu trabalho, as pessoas que... Até tem paciente minha que pode falar, né? Que essa base espiritual eu não abro mão, porque é através dela que a gente consegue realmente alcançar os resultados, os objetivos que a gente quer. Então, a gente une a ciência com a parte espiritual. Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito em tratamento, terapia, que não se fala do espiritual. Eu vejo muitas pessoas aqui sendo orientadas e sendo conduzidas por pessoas que só falam
do emocional como ciência e a parte espiritual, que é o mais importante, né? Então não se sustenta por muito tempo. Pode até funcionar, mas não tem base. E a gente sabe que para construir uma casa, um prédio, se não tiver uma boa base, cai. Não é assim? Boa noite, boa noite. Gente, essa live vai ficar gravada durante até quarta, tá? Então, se você não assistiu toda, quem tá chegando no final, assista. Eu acho que vale a pena. E aí, de quarta, é a última live, né? Aí sai do ar, tá? E aí vai lá pra plataforma e quem entrar no CPL, que é cura, propósito e libertação, vai ter acesso a essa live, mas só quem entrar, tá? Então, até quarta fica gravada aqui pra vocês, tá bom? Se vocês puderem, compartilhe para quem vocês acham que precisa de ajuda, porque tem muita gente precisando de ajuda, né? E você também pode ser essa pessoa que vai levar ajuda ao próximo, vai ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas, tá bom, gente? Vou me despedindo então. Obrigado por vocês estarem aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que amanhã vocês estejam aqui, chamem pessoas. Amanhã eu vou falar sobre emoção na parte espiritual, né? Toda a parte espiritual associada às nossas emoções. Vocês vão entender como é importante a gente cuidar das duas juntas, né? Não dá para separar, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Ai, Lúcia! Tudo bem, Lúcia? Seja bem-vinda. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Teve muita paciente minha aqui. Muito obrigada pela força. Eu amo vocês e espero que vocês amanhã estejam aqui de novo, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Leiam as passagens que eu falei aqui, busquem na Bíblia. Leiam a história de José, leiam a história de Absalão que eu comentei aqui. Leia o Salmo 22. E se alguém tem alguma dúvida de algum versículo que eu citei, me chama no direct que eu passo para vocês, tá bom? Tchau. Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela participação.